Bom dia! A aula de hoje a gente vai trabalhar com o tópico 5, que é a relação entre recursos expressivos e efeitos de sentido. Aí o descritor 17 vai identificar o efeito de sentido decorrente do uso de pontuação e de outras notações. Vocês observam a imagem dessa menininha aí com a mão na boca? Se a gente observar a expressão dela, pela foto, a gente dá para identificar que ela se assustou com alguma coisa, disse alguma coisa que incomodou alguém, colocou a mão na boca, assustada. Quer dizer, ela está assustada por algum motivo. Então, pela imagem, dá para se notar algum sentimento, alguma expressão da garotinha. Mas no texto, como é que a gente vai identificar essas expressões? Porque você pode identificar as expressões quando você vê a pessoa, olhando para o rosto da pessoa, você nota as expressões dela, se ela está triste, alegre, assustada, alegre, ou com raiva de algum motivo, ou preocupada. A gente olha e nota. Mas como é que nós vamos identificar esse tipo de sentimento em um texto? Então, para isso, a necessidade da gente reconhecer as pontuações, né? Exclamação, interrogação, reticência, ponto final, letras maiúsculas, quer dizer, usam essas formas para identificar uma expressão. Então vamos lá. Aí diz assim: a habilidade que pode ser avaliada por este descritor refere-se à identificação dos efeitos provocados pelo emprego de recursos da pontuação ou de outras formas de notação, que em contribuição à compreensão textual, não se limitando a seu aspecto puramente gramatical. Essa habilidade é avaliada por meio de um texto, no qual é requerido a identificação do sentido provocado por meio da pontuação, travessão, aspas, reticências, interrogação, exclamação e etc. E outras notações como o tamanho da letra, parênteses, caixa alta, itálico, negrito, entre outros. Os enunciados dos itens solicitam que se reconheçam o porquê do uso do itálico, por exemplo, em uma determinada palavra no texto, ou indique o sentido de uma exclamação em determinada frase, ou identifique por que usar os parênteses em outros. Veja os exemplos a seguir. Aqui nós temos uma poesia: ser adolescente é... Não completou a frase. Ser adolescente é acordar todos os dias tarde e ainda achar que dormiu pouco. Ficar horas com amigos ao telefone e ainda chatear-se quando a mãe reclama. Deixar seu quarto todo bagunçado e dizer que não arrumou por falta de tempo. Achar que o mundo gira em torno de si e não o contrário. Mas ser adolescente também é querer resolver os problemas do mundo, fazer loucuras pelo seu ídolo, amar de forma mais intensa possível, estar rodeado de amigos, ser espontâneo e explosivo. Ser adolescente é isso e muito mais. Bom, gente, você viu um texto aí que fala muito de vocês que são adolescentes. Vocês se identificaram com esse texto? Vocês se acham parecidos com esse texto em algum momento? Então, isso aí é um texto que fala do adolescente. Só que você viu que em alguns momentos existia uma frase incompleta. Porque a reticência, vocês sabem que é que tem algo a mais. É que o texto não foi complementado, faltou algo. Então, talvez seja para que vocês possam completar essa frase. Então, vamos lá. No verso, ser adolescente é, verso na linha 1, o uso da reticência sugere. Aí,
como vocês viram que a reticência da ideia de algo inacabado, que ainda vai dizer mais coisa, então vocês viram que aí a questão aí é a continuidade de um pensamento, que vocês, como adolescentes, podem até completar esse texto aí com as ideias de que você, porque para você identificar quem é um adolescente, não precisa andar muito e nem estudar muito, só basta olhar para vocês mesmos. Porque todos nós, eu já passei por a fase que vocês estão passando, sei muito bem como é o adolescente. Então vamos lá. Aqui nós temos outro texto, que é uma tirinha, que diz assim: leia o texto abaixo. Pai, decidi abrir meu negócio. Você me ajuda? O pai diz: ah, hã? Filha, acho lindo, mas para abrir um negócio é preciso planejamento, conhecimento, capital, visão empresarial e um monte de... Pai, eu só preciso de uma tesoura. No segundo quadrinho desse texto, no trecho, mas para abrir um negócio é preciso planejamento, capital, visão empresarial e um monte de... As reticências foram usadas para marcar que o pai foi interrompido. Porque aí, no caso, a gente pode voltar ao texto 2, quando ela diz, e um monte de... Aí ela diz, pai. Então, neste momento aí, ela interrompeu o pai. Aí foi o pai não completou a frase, porque foi interrompido. Vamos ver no próximo, também uma tirinha. Diz o seguinte, leia o texto abaixo. Como vai o nosso time com o novo técnico? Muito bem. Só perdeu 2. Mas não jogou só 2. Se você insiste em ver pelo lado negativo, sim. No trecho, mas não só jogou 2, o ponto de interrogação foi utilizado para, aí no caso aí, destacar a incompreensão do personagem. Porque aí você viu que ele ficou em dúvida, ele ficou sem compreender, porque o outro disse que o time estava muito bem e que só tinha perdido 2 jogos, e deixa que o time só jogou 2 jogos. Então ele não compreendeu como um técnico está indo bem se tem 2 jogos e o time perde 2 jogos. Então a ideia foi esta. Bom, gente, nós terminamos por aqui a nossa aula. Tenham todos um bom dia. Espero que vocês tenham essa habilidade de saber identificar, de interpretar essas pontuações. Porque você sabe que tem várias pontuações, a exclamação indica mais a questão do susto, do desespero, ou alguém alterado, quando a mãe de vocês reclama de vocês, aquela frase ali deve ter uma exclamação. A interrogação ela foi feita aqui para destacar uma dúvida, mas ela sempre, né, ela é utilizada mesmo para se fazer pergunta, para fazer pergunta e também realmente para responder aí a dúvida do um dos interlocutores. Bom, gente, é isso. E ponto, tem um ponto final, tem a reticência que vocês viram que ela tem mais o sentido de frases incompletas, de frase que foi terminada antes de ser completada. Então é isso, gente. Tenham todos um bom dia e até faça a atividade que eu pedi, que eu vou colocar lá a atividade para vocês. Parabenizo alguns alunos que são muito atentos, porque na aula anterior, na aula de quarta-feira, eu disse que iria colocar uma atividade e na hora lá não coloquei, não esqueci de colocar. E uns 2 ou 3 alunos entraram no privado, no meu WhatsApp, para me perguntar
me questionar, e isso é muito bom. Continuem desse jeito, atentos. Se vocês identificarem alguma falha ou alguma dúvida que vocês tiverem, então, estejam sempre à vontade para me perguntar. Vocês dessa forma me ajudam muito e a gente está se ajudando. Às vezes a gente está muito cansada, como é o meu caso, que eu coloquei 12 horas da noite e eu acho que com muito sono, enxergando direito e aí esqueci. Isso acontece, viu? Então, bom dia para todos vocês.